Tempo é uma coisa que sempre me teve muito presente. Esse poema é de inspiração completamente nietzschiana. Lógico que quando eu escrevi não pensei nisso, mas a pessoa é completamente viciada no Nietzsche, então o que ela fala vai saindo. Quem tem olhos para ver o tempo, soprando sulcos na pele, sulcos na pele, sulcos. Quem tem olhos para ver o tempo, soprando sulcos na pele. O tempo andou riscando meu rosto com uma navalha fina, sem raiva nem rancor. O tempo riscou meu rosto com calma. Eu parei de lutar contra o tempo. Ando exercendo instante. Eu acho que ganhei presença. Eu acho que a vida anda passando a mão em mim. Eu acho que a vida anda passando a mão em mim. Eu acho que a vida anda passando. Eu acho que a vida anda passando. Eu acho que a vida anda. Em mim a vida anda. Eu acho que há vida em mim. A vida em mim anda passando. Eu acho que a vida anda passando a mão em mim. E por falar em sexo, quem anda me comendo é o tempo. Se bem que faz tempo, mas eu escondia, porque ele me pegava à força e por trás. Um dia resolvi encará-lo de frente e disse: tempo, se você tem que me comer, que seja com meu consentimento. E me olhando nos olhos. Eu acho que eu ganhei o tempo. De lá pra cá, ele tem sido bom comigo. Dizem que ando até remoçando. O fio do módulo é justamente tentar pensar a nós mesmos e ao mundo de uma maneira diferente e que se insira e aceite e afirme essa vida tal como ela existe com dor e prazer, né? A gente antigamente dizia o seguinte, que só era possível pensar o passado. Porque o presente ainda está muito presente, né? Então você pensa o passado. Como assim? Você só pode pensar o morto, o fixo, né? Então a gente pensava sempre o passado por medo desse erro, desse risco que é pensar o presente. Então, uma das coisas novas do nosso tempo é pensar o presente, isso é contemporâneo. Pensar o agora, se arriscar nesse pensamento, explicitar esse pensamento, né? Então, isso é uma característica do nosso tempo e que a gente está exercendo aqui. Eu vi numa entrevista sua que você falou que o conceito de liberdade te incomoda muito. E isso, quando eu li, falando com você, me tirou o chão, porque para mim o Nietzsche justamente tentar resgatar a nossa liberdade. Então, gostaria que você falasse um pouco mais. A ideia de liberdade depende muito da interpretação. Em geral, a liberdade é o prazer na autonomia do sujeito. Mas nós não somos autônomos. Não existe autonomia. Assim como não existe Nessas modificações de educação, uma que eu proponho quando eu faço consultoria e tal, é que a aula de matemática comece com filosofia, que é quando ensina é dizer, isso é uma brincadeira, uma invenção. O não existe, porque isso aqui não está isolado do ar, da tensão de forças, da força desse prédio. Isto só existe em relação às galáxias inteiras que atuam sobre isso aqui, com a força da gravidade, com as forças e tal. Então não existe só existe a complexidade, digamos assim. Então, a liberdade é a crença, para alguns autores, foi num determinado tempo, a crença de que existiria um prazer muito grande em que eu pudesse ter um gesto que desconsiderasse isso tudo e que fosse apenas uma decisão da minha vontade. Na verdade, toda vez que eu tenho esse gesto completamente autônomo, desconsiderando, dizendo eu faço porque eu quero, eu estou provocando alguma coisa muito... eu estou me desconectando. Então, o exercício da liberdade, nessa perspectiva, é um exercício de desconexão, de desalimentação. A ideia do Nietzsche é contrária a essa. A ideia do Nietzsche é que onde encontrei vida, encontrei vontade e potência, né? Ele fala isso no Zaratustra. Onde encontrei vontade e potência, onde encontrei vida, encontrei obediência. O homem é um ser que obedece. A primeira coisa que uma pessoa aprende na vida é obedecer. Não à mãe, não ao pai, mas à vida. A vida é imensa, grandiosa. Eu só sobrevivo se eu respeitar essas leis. Por exemplo, a lei da gravidade. Se eu não respeitar a lei da gravidade, eu morro, porque eu tenho 1 ano de idade e resolvi pular de um abismo. É nesse sentido que não há liberdade. Aí eu digo, eu tenho liberdade, eu cocei a minha cabeça. Não, eu só cocei a minha cabeça porque esse prédio não caiu, porque eu não tive uma cãibra enorme, porque eu tenho braço, que eu poderia não ter, certo? Então, porque tudo permitiu, é que eu consegui. Que eu poderia tentar levantar o braço e essa coisa caía, não ia conseguir. Então, o que é, na verdade, a autonomia do gesto? Para o Nietzsche, é quando você consegue, olha só, gente, que ideia interessantíssima, assim, autoajuda filosófica, como diz o Roberto Machado, autoajuda trágica.
que é, existe uma lógica da natureza. Está chovendo, né? Tem uma lógica do tempo, digamos assim, da natureza. Aí eu estou aqui. Eu quero muito construir uma casa. Aí eu tento construir a casa, não dá, a casa cai, não tem dinheiro. Mas eu continuo querendo construir a casa. Aí eu percebo que, na lógica do tempo, do meu tempo, eu não estou conseguindo encaixar a construção da minha casa no acontecimento do país, no acontecimento do mundo, né? Que envolve leis econômicas, etc. e tal. Mas o que eu faço? Eu fico quieta, obedecendo a lei, porque eu não posso interferir, eu não posso mudar na lógica financeira do Brasil, porque eu quero ganhar dinheiro para fazer uma casa. Não posso que meu patrão me obrigar, meu patrão me aumentar. Mas, quando eu fico olhando para a lógica do mundo, eu posso perceber a hora em que existe uma vaga, um espaço. Quando eu vejo que tem um espaço, eu encaixo o meu desejo no desejo do acontecimento. Aí eu não faço mais nada, porque a força que faz a Terra girar em torno do Sol é a força que vai fazer o meu desejo acontecer. Essa faz o meu desejo acontecer. Então, se eu quero que um desejo meu aconteça, eu tenho que encaixar o meu desejo no desejo do acontecimento. O que é o desejo do acontecimento? É a soma da política com o clima, com a geografia, com tudo que rege o mundo. Entende? Então, a ideia de liberdade é a ideia de autonomia do sujeito. É a ideia do homem cientista, que vai onde quer, que faz o que quer. Não faz. Nós não fazemos o que queremos e não vamos onde estamos. Eu não estudei filosofia porque eu decidi, eu não escrevo poemas porque eu decidi. Eu simplesmente faço o que a minha capacidade me permite, porque eu tinha outros planos para mim. Eu queria ser cantora, é verdade, mas eu canto muito mal. Mas eu cresci querendo ser cantora, cresci com essa paixão, eu quero cantar, eu acho a coisa mais bela do mundo cantar. Eu acho que quem canta é muito feliz. Sinceramente, se eu tenho um ideal, seria isso. Eu acho a música, até influenciada pelo Nietzsche, mas a música é impressionante. Se eu fosse escolher uma coisa para mim, seria cantar. Mas quando eu fui encaixar, deu desafinação. Aí eu tive que aguentar mesmo ser poeta e começar a falar para vocês, que foi o que me sobrou. Entendeu o sentido da liberdade? Então existe sim, mas a liberdade nasce antes de tudo da submissão. A vida é eterna, nós somos mortais. Eu quero saber se o Nietzsche tinha alguma coisa daquela influência oriental, Buda, alguma coisa assim, nesse lance do aqui agora, da não verdade, alguma coisa assim. O Nietzsche tem influência do Schopenhauer, que tem muita influência do budismo e do pensamento oriental. Então, é impressionante, porque eu tenho muita consideração pelo pensamento oriental, especialmente Confúcio, os chineses, eu acho impressionante, né? Mas o Nietzsche, especialmente, não estudou o pensamento oriental. No Anticristo, ele cita o budismo, elogiando o budismo, pelo budismo não ter transcendência, que é a vinculação com o estar, né, com o agora. Então tem o exercício da presença, e ele elogia isso. Mas ele não tem conhecimento disso. E eu te digo pelo seguinte, depois que o Nietzsche morreu, os trabalhos em torno dele foram crescendo. Então pegaram a biblioteca dele, vasculharam. Então, hoje a gente sabe os livros que ele leu na vida, entendeu? Tudo a vida dele foi vasculhado. Então, realmente, o Nietzsche, diretamente, ele não tem essa influência. Ele não conhecia o pensamento oriental, até onde a gente sabe. Mas ele se fundamentou no Schopenhauer, que explicitamente utilizou o pensamento oriental como referência. Mas eu concordo com você, existe uma ligação sim, mesmo que indireta, do Nietzsche com o pensamento oriental. Ninguém falou sobre a ideia do Nietzsche de destruir esse pensamento cristão. Né, e tem uma frase dele muito forte que, se você quer respirar ar puro, precisa não frequentar as igrejas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Falo, e com muita clareza, porque nós não estamos falando de fé, estamos falando de moral, né? Então disso a gente tem toda a liberdade para falar. Cada um que trata sua fé como bem entende, mas isso aqui não é fé, isso é filosofia, isso não é religião, né? Então a questão aqui é o seguinte, a constituição dos valores nihilistas para o Nietzsche, antes de tudo, produção do judaico-cristianismo. A ideia de culpa é uma ideia fundamentalmente judaica, que obviamente passou para o cristianismo. O judaico-cristianismo junto, essa combinação, né, produziu uma coisa impressionante, que dos fracos e oprimidos é o reino dos céus, dos aleijados, dos pobres de espírito é o reino dos céus. Se é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, nós devemos ser pobres, fracos, tristes e aleijados.
essa moral não se parece em nada com o que o Nietzsche está falando de superação de si. Se eu sei fazer uma palestra, eu não posso dizer para vocês. Eu tenho que dizer, não, gente, ai, que isso. Eu não, gente, imagina, eu não gosto de falar em público. Isso foi hoje, eu morro de vergonha. Isso é lindo, né? Agora, se eu disser, não, eu faço isso, eu adoro fazer isso, faço da melhor forma que eu posso, e sinto que eu faço bem, eu sinto que vocês reagem. Isso é prepotente, é arrogante, é feio, né? Então, se o valor valor-alvo que nos move é a fraqueza, porque eu posso até ser forte, mas Deus não vai gostar de mim, isso é extremamente nefasto, né? Porque a história a nossa coisa é bom ser fraco, porque parece que eu estou tão arrasada. Dizer isso, parece que Deus está ouvindo e Ele vai lá de cima te dar uma solução. Então, nós temos o hábito da reclamação e da autocomiseração, porque parece que alguém vai estar ouvindo. Minha mãe dizia isso a vida inteira, acho que por isso que eu adorei esse tema, que minha mãe dizia, essa é a cruz que eu carrego, e parece que carregar a cruz, ela estava ajudando Cristo em sua cruz. É verdade, não é brincadeira. Essa é a cruz que eu carrego, ela quer dizer, todos nós carregamos um pouco a cruz de Cristo, para pagar o mal que nós, homens, fizemos a Jesus Cristo. Então, ela tinha que carregar aquela cruz. Isso é impressionante. Então, os valores judaico-cristãos são valores de desvalorização da vida. Óbvio que isso tem uma função social belíssima, porque os fracos e oprimidos, tendo como valor os fracos e oprimidos, ficam passivos e quietos. Agora, a elite não está com esses mesmos valores. Por quê? Porque tem Calvino, que diz que pode sim ganhar dinheiro. Os americanos arrumaram logo uma forma de justificar o sucesso com o protestantismo calvinista. Entendeu? Então, na verdade, a religião agrada e se conforma de acordo com os interesses políticos e sociais. Por isso que não tem nada a ver religião com fé. Religião é coisa de ser humano e, em geral, nefasto, difícil e perigoso. Agora, fé é um assunto maravilhoso. Eu, por exemplo, tenho muita fé. Tenho fé na vida, tenho fé nas coisas que brotam, tenho fé no dia que nasce e acredito que tudo é interessante. Acredito que os conflitos sejam bons, acredito que todas as coisas têm uma porção interessante, que a gente pode tirar sempre alguma coisa de belo do acontecimento.